Olá a todos, queria desejar a paz de Deus e hoje queria falar acerca de decisões. Eu decidi estar hoje daqui deste lado a falar com vocês e vocês decidiram estar daí. Todos os dias, todos nós tomamos decisões. Para que horas vou pôr o despertador? Se me vou levantar ou se vou ficar mais uns 5 minutos na cama? O que vou vestir? O que vou comer? Qual é o caminho que vou fazer até ao trabalho, até à minha escola, até onde eu tenho que ir? E eu podia até continuar, mas vou decidir parar por aqui. Claro que existem decisões mais simples, outras se calhar um bocadinho mais complicadas. Talvez decisões mais importantes, outras nem tanto. Mas a verdade é que qualquer que seja o tipo de decisão que nós temos que tomar, sempre tem alguma coisa em comum. A primeira coisa é que não podemos fugir das nossas decisões. Adiar uma decisão é já por si tomar uma decisão. E por outro lado, as decisões elas implicam escolhas. Uma escolha que pode ser certa ou que pode ser errada. É verdade que nem sempre é fácil perceber isto. Se tomarmos a decisão certa, se fizermos a escolha certa, às vezes, quando decidimos entre dois caminhos, só muito mais tarde é que chegamos a essa conclusão. Mas há algo que nós não podemos fugir. É que as nossas decisões, elas têm consequências. Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. E os seus caminhos também não são como os nossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, também os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Como estamos nós a tomar as nossas decisões? Em que é que nos baseamos para tomar essas decisões? Como é que nós estamos a decidir o nosso caminho? Estamos nós a tomar decisões segundo os nossos pensamentos ou segundo os pensamentos de Deus? Estamos nós a moldar as nossas atitudes e as nossas escolhas em direção àquilo que Deus quer, àquilo que Deus tem para nós? Ou estamos a fazer isso de acordo com aquilo que nós achamos e de acordo com a nossa vontade e o nosso caminho? Hoje eu queria pensar um pouco acerca disso e queria que olhássemos para 4 exemplos que a Bíblia nos apresenta de pessoas, tal como eu e tu, que tiveram que tomar decisões, e vamos ver que essas decisões tiveram resultados muito diferentes, tendo em conta também a forma como eles se basearam para as tomar. A primeira pessoa que eu queria falar era sobre Josué. Josué ele teve que decidir, mas sem a direção de Deus, deu em decisão errada. A vontade de Deus era que o povo tomasse a terra prometida na sua totalidade. E até aqui a direção de Deus ela era escutada e levou o povo a alcançar vitória e a conquistar tudo aquilo que era necessário. Porém, com o povo de Gibeão foi diferente. Foi feita uma tomada de decisão de paz com um povo que, na verdade, conseguiu enganar Josué. Vestindo roupas velhas, fazendo pensá-lo que vinham de longe e, à primeira vista, tudo tinha indicação para dar certo. Aparentemente não havia nada de errado de aceitar aquele acordo de paz. E nós tantas vezes pensamos isto. Na nossa maneira de ver, à primeira vista, quando nós confiamos nos nossos sentidos, nós achamos, bom, mas fazer isto não tem mal nenhum, não tem qualquer problema. Nós até achamos que é a decisão correta. Mas a verdade é que se nós tomamos as nossas decisões apenas pelos nossos sentidos, sem consultar a direção de Deus, então nunca vamos tomar a decisão certa. Esta decisão ela foi errada e trouxe consequências para o povo. O segundo homem que eu queria que pensássemos é Roboão. Ele também teve que decidir, tal como eu e tu decidimos tantas vezes, mas com uma direção errada, uma direção que ele teve, mas que não foi de Deus. Deu em decisão errada.
Depois da morte de Salomão, ele tornou-se rei. Mas ele decidiu não seguir o exemplo do seu pai e não pediu a Deus sabedoria para governar. Roboão ele fez exatamente o contrário. Ele não procurou a vontade de Deus, ele ignorou os conselhos de pessoas mais sábias, mas ele seguiu os conselhos dos seus amigos. E deixa-me dizer-te uma coisa. Na verdade, os verdadeiros amigos são aqueles que nos aproximam de Deus e não o contrário. Roboão ele decidiu ser muito duro com o povo e isso gerou muita revolta. Ele baseou-se no conselho dos seus amigos e não no conselho dos anciãos e no conselho e na vontade de Deus. Esta decisão provou ser errada e trouxe consequências para o povo e para o próprio Roboão. A terceira pessoa que eu queria falar convosco é de Jonas. Jonas ele também teve que tomar uma decisão. E ele até teve, ao contrário dos exemplos anteriores, a direção certa. Não foi como Josué, que simplesmente tomou uma decisão sem ter direção. Não foi como Roboão, que tomou uma decisão com base numa direção errada. Ele tinha a direção certa. Ele tinha a vontade de Deus. Ele sabia o que devia fazer. Mas ainda assim tomou uma decisão errada, porque foi desobediente. Jonas ele é o exemplo de que, de facto, mesmo com a direção certa, nós podemos tomar decisões erradas quando nós desobedecemos essa direção. Também temos que compreender que o pedido de Deus não era fácil. Ele pediu a Jonas para ir falar acerca da sua palavra, acerca da sua vontade a uma terra, a uma cidade muito perigosa. E Jonas decidiu fazer o contrário a essa vontade. Também muitas vezes nós até temos a direção de Deus, até percebemos o que é que Ele quer da nossa vida, mas nós, tal como Jonas, desobedecemos. Muitas das vezes decidimos de acordo, sim, com a nossa vontade, fazemos as coisas à nossa maneira. Mas Jonas, ele tinha comunhão com Deus, ele sabia a vontade de Deus, ele sabia exatamente para aquilo que Deus o tinha chamado. Ainda assim, decidiu de forma contrária e fugiu para longe de Deus. Nesta fuga, ele quase causou a morte a todos os que estavam no barco. E nós também com isto podemos perceber que quando nós fugimos da vontade de Deus, quando nós tomamos estas decisões contrárias àquilo que nós percebemos que Deus tem para nós, tantas vezes trazemos prejuízo não só a nós, mas também a todos aqueles que estão à nossa volta. Ele teve que decidir, tinha a direção certa, mas deu a decisão errada porque ele foi desobediente. O último exemplo trata-se de Jesus. Sabem, Jesus ele também teve que tomar decisões, porque ele foi provado e ele viveu exatamente como nós vivemos. Mas Jesus ele procurou a direção certa, a direção do Pai, e tomou também a decisão certa. Jesus ele é o nosso máximo exemplo em tudo, também neste tema. Ele não dispensava a oração, ele não dispensava a comunhão com o Pai para tomar decisões. Dentre muitos exemplos e dentre muitos episódios, podemos pensar na altura em que ele teve que escolher os 12 apóstolos. Ele foi orar. Ao contrário dos exemplos que vimos antes, Jesus ele tomou uma decisão baseada na direção do Pai e, tendo tido essa decisão, ele obedeceu. Tal como estes homens, eu e tu temos que tomar decisões. Então lembra-te destes exemplos quando tiveres que tomar a tua decisão. Não tomes uma decisão baseada apenas nos teus sentidos, naquilo que estás a ver à tua frente. Lembra-te que tens que procurar uma direção. Mas essa direção provavelmente tu não a vais encontrar, às vezes, nas pessoas que estão à tua volta ou naqueles que até se fazem passar por teus amigos. Necessitas procurar a direção certa no sítio certo, que é em Deus. Quando tiveres essa direção, sê obediente, não faças como Jonas, mas faz sim como Jesus, que nos deu este exemplo. Porque Deus ele tem uma nova história para ti. E para viveres essa nova história,
precisas de tomar as decisões certas com a direção certa. Deus te abençoe.